Meus caros, vocês já se inscreveram aqui na Salazar TV? Então, inscreva-se. Aqui você vai ficar sempre muito bem informado. Aqui é informação, você sabe como é que funciona. Se você não sabe, seja bem-vindo. E vamos que vamos com as notícias de hoje. Mas apareceu aquele velho problema, né? Não é de hoje, já faz tempo que o Corinthians tem esse problema, a gente tem falado aqui, o Dorival Júnior cansou de dar entrevista coletiva sobre isso, a gente cansou de falar aqui a dificuldade do Corinthians em marcar gols. A dificuldade do Corinthians em marcar gols. Que dificuldade. Tudo bem, contra o São Paulo marcou 3 gols, sim. Mas o Corinthians tem, olha, não é de hoje. E isso ficou evidente nesse jogo contra o Barra. Hoje não fez falta. Classificou, ganhou de 1-0. Mas tem hora que faz falta. Tem jogo que faz falta, né? Vou dar um exemplo, Corinthians e Palmeiras. Aquele 0-0. Fez muita falta, por exemplo, o gol que o Yuri perdeu quando o Corinthians estava com um jogador a menos, depois 2 a menos, quando o Corinthians perdeu por Palmeiras na Neoquímica Arena, o Memphis perdeu o pênalti, o Corinthians aquele jogo amassou, não matou o jogo, não fez gol, foi lá, tomou o gol e perdeu por 1-0. Então, em muitos momentos faz falta. Em muitos momentos determina um resultado, uma classificação. Então, hoje não fez falta, mas tem que chamar atenção para isso. Como esse time não é de hoje, não é culpa do Diniz, não é culpa do Dorival, é culpa dos caras mesmo, como esse time tem dificuldade em fazer gol. E isso é preocupante, sim, porque vai fazer falta na hora H. Então, isso é algo que eu já nem sei como, assim, o Fernando Diniz vai tentar resolver isso. É treino, mas não duvido que os caras não treinem. Como que resolve isso? Mas, de fato, é um problemaço desse time do Corinthians, a dificuldade em marcar gol. Isso ficou evidente nesse jogo contra o Barra de hoje, porque foi um jogo que o Corinthians não parou na marcação do adversário, não deu chance ao adversário, não parou na marcação do adversário, criou o suficiente para ter goleado. Yuri Alberto de novo perdeu uma cara a cara, mas enfim, com classe, tocou por cima do goleiro depois do passe do Garro e marcou gol. Muito mérito do Alan, que toma a bola no campo de ataque, dá um bote no campo de ataque, estamos falando já de 38 do segundo tempo, o Garro dá o passe e o Yuri Alberto teve a calma e a tranquilidade para dar uma cavada. Ele é esse jogador, né? Recebeu, marcou o gol. Quando ele tem muito tempo para pensar, para fazer alguma coisa, ele tem dificuldade. Quando ele tem que dominar, virar batendo, ou chegar de primeiro ou escorando, o Yuri Alberto funciona, é a característica dele. Marcou o gol, ele estava 9 partidas seguidas sem marcar um gol, mais de um mês, precisava desse gol, já tinha perdido um cara a cara nesse jogo contra o Barra. O jogador vai perdendo confiança num momento como esse. Yuri Alberto, enfim, marcou um gol, vai ser importante para ele. O Fernando Diniz, contra todas as retóricas por aí, mais uma vez time titular, deixou o Ranieri no banco, deixou o Bidu no banco, mesmo assim colocou o Bidu no segundo tempo. No mais, time titular, bola pra frente. E tem uma tese importante, né, de que quem não joga cansa mais que treina mais, né? Quem joga tem o desgaste do jogo. Mas é um jogo que o Corinthians teve muita bola, né? Teve muita bola, não teve viagem, jogou em casa. Agora tem os dias para descansar os titulares e ele vai treinando nos jogos e poupando nos treinos, enquanto os reservas estão ralando nos treinamentos. Amanhã tem treino pegado com certeza no CT, porque é assim que acontece. É uma estratégia que aparentemente está dando certo. Não vejo o Corinthians sentindo desgaste físico, não vejo o Corinthians sentindo cansaço nos jogos. Vai poupar nos treinamentos, vai dar o descanso e vai treinar jogando para dar entrosamento e pegar o time. Eu acho interessante essa estratégia e isso entra na mente do jogador, assim como se você ficar falando, Oswaldo de Oliveira uma vez falou isso para mim, se você ficar falando o tempo inteiro que o cara não tem condição de jogar 2 jogos seguidos, que o cara não consegue, ele não vai conseguir, isso entra na cabeça do cara. E o Fernando Diniz está entrando na mente dos jogadores do Corinthians, só que ao contrário, mostrando que eles podem sim, que eles têm condição de jogar. E até quando teve a derrota pro Mirassol, eu achei interessante a resposta que ele deu. Então não vem falar de cansaço, porque o segundo tempo foi melhor que o primeiro. Então foi desatenção, foi falta de concentração, não tem nada a ver com cansaço. Então, assim, é interessante a maneira como ele enxerga o futebol, como ele está botando isso na cabeça dos jogadores e como o time está respondendo fisicamente nesse sentido. O Corinthians agora vai para 2 jogos fora de casa, pega o Botafogo pelo Brasileirão, um jogo importante, fora que o Corinthians tem condição de vencer, é um jogo difícil, mas o Corinthians tem condição de jogar para vencer, se jogar sério a birosca do Brasileirão, se jogar sério
a jossa do Brasileirão, que esse time não leva a sério, se jogar a sério, o Corinthians tem tudo para sair dessa zona do rebaixamento, tá todo mundo ali com 18 pontos, o Corinthians precisa dessa vitória fora de casa, já que deixou tantos pontos em casa, depois tem o Peñarol fora de casa, lutando por uma colocação a melhor possível, aí quem sabe uma liderança nessa fase de grupos, mas no geral da Libertadores, né? Isso é importantíssimo. E individualmente a gente falou aqui do Yuri Alberto. Eu não gostei do Mateuzinho, Anrileri também muito pouco, o Alan foi muito importante no lance do gol, mas para mim estava devendo um pouquinho. Agora o Yuri Alberto muito bem, o Garro aparecendo, chamando o jogo para si o tempo inteiro, o Breno Bidon acho que distribuindo bem a partida, o Lingard um pouco apagado, aparecendo, mas faltando efetividade no Lingard, né? Agora o Caio César mudou o segundo tempo, a hora que, legal que o Fernando Diniz dessa vez não demorou para mexer, colocou o Caio César, que eu tanto falo, trouxe ele para a direita, o Caio César, enfim, fez da defesa do Barra um verdadeiro caos. Eu falo que ele tem potencial para ser titular desse time, ele é muito bom jogador, é rápido, é veloz, tem profundidade, tem habilidade, abre espaço com defesa fechada. Cara, é um jogador muito, muito importante, muito útil nesse elenco. Ele mudou completamente o segundo tempo e o ritmo do jogo do Corinthians, que já estava começando a baixar, a torcida ficando impaciente. O Caio César colocou fogo no jogo, foi muito bem nessa entrada dele. O Labiá entrou, fez alguma coisa ali também, mas o Garro foi o grande destaque do jogo. E para mim, o ponto negativo foi o André. Estamos falando do André já tem alguns jogos aqui, né? O André sentiu. Está muito claro que o André sentiu, tem que ter paciência, o jogador é jovem, vai oscilar, faz parte, mas me chama a atenção como ele tem errado lances correndo com a bola, adiantando demais, perdendo o domínio, demorando para dar o passe, não aparece mais na frente como fazia, errando lances bobos. Dá para ver nitidamente que isso é perda de confiança. Perdeu confiança, tá mal. Talvez um banco faça bem para ele. Ou não, né? Cada um reage à sua maneira. Vamos ver, mas o André foi o ponto negativo muito mal, mais uma vez. Gostei da troca do Diniz, que dessa vez não demorou. Gostei dele ter metido o time titular, não teve essa de cansaço. É preparar esse time para ir com tudo para cima do Botafogo. Corinthians se classifica tranquilo, apesar do placar magro. Agora, esses caras precisam aprender a marcar gol. Que dificuldade, senhores. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo. Deus, Samir, pergunta pro Morgado se ele já andou de ônibus, já comeu miojo. Jamais, jamais. Lembra eu quando eu fui lá pra Trindade, que comi miojo cru, jogava o pozinho aqui no miojo. Imagina ele, você fez isso? Fiz. Entendeu? Quebrou algo aí, quebrou mesmo. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Sobre Osmar Stabile dando celular para jogadores. Osmar deu celular para o Kaká. Osmar deu celular para o Gui Amorim. Não é? É isso. O pior, com o dinheiro do Corinthians. Eu, ouvi a posição do Osmar em relação a isso, tá? O que aconteceu? O Kaká foi assaltado. Eu fui até pesquisar para ver se era verdade, que eu não lembrava. Que o Kaká foi assaltado. Eu fui pesquisar, realmente foi 14 de junho do ano passado. Aí o presidente Osmar Stabile, conversando com os jogadores, alega que os jogadores ficaram muito comovidos, que o Kaká chegou, estava indo para trabalhar e foi assaltado, falou, o Corinthians podia dar um celular para ele novo, né? Já que levaram o celular dele. Aí ele resolveu dar o celular novo, pela comoção dos atletas, que o Kaká estava indo trabalhar e foi roubado, e aí ele entende que tem que ser com o dinheiro do Corinthians, não com o dinheiro dele.
Entendeu? Eu tô falando a posição do Osmar, tá? Do Gui Amorim, o que o Osmar alega? O Osmar alega que estava em negociação para renovar e com medo de perder o atleta, porque o mesmo empresário do Gui Amorim, o empresário do Gui Amorim é o mesmo que levou o Cauê Furquim para o Bahia e tirou do Corinthians, ele com medo de perder o Gui Amorim, deu aumento pro jogador, aí na hora lá, vai renovar, não vai, pô, o menino tá precisando de um celular, aí falou, deixa que eu dou o celular, ou que o Corinthians não sei qual foi a expressão que ele usou, mas ele entende também que o celular foi um agrado ali do clube pro atleta renovar, tá? Me cagueta, tô caguetando tudo, hein? Então, essa foi a questão envolvendo aí o Osmar e o Kaká, o Osmar e o Gui Amorim. Samir, o que você acha disso? Você faria isso? Jamais. 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 Com o Kaká, jamais. Com o Gui Amorim, tipo, eu tenho uma joia no clube, né? Aí, tô precisando de um celular, você vê quando o negócio tá enroscado, você fica pensando, pô, por causa de um celular eu vou perder esse negócio. Talvez. Com o Kaká, jamais. Um cara que ganha o salário que tem, jamais faria isso. Jamais faria isso. Tá? Mas o Kaká ficou comovido. O elenco ficou comovido. Pode chorar todo mundo. Vocês ficaram comovidos? Beleza, vamos fazer uma vaquinha aqui, então vamos dar um celular para ele. Comovidos com o dinheiro que ele ganha. Entendeu? Eu fico comovido com o pessoal que financia um celular aí e não sei quantas vezes e os caras levam. E na quebrada, os caras estão roubando na quebrada. Os caras estão roubando na periferia. Eu não estou dizendo que tem que roubar em lugar de rico, né? Porque tem que explicar, né? Pros burros, né? Os burros não, né? Os maldosos, né? Estão se roubando o celular em todo lugar. Mas eu digo o seguinte: pô, pode ser rico ou pode ser pobre, não se deve roubar de ninguém. Só que o rico, né? O perigo de roubar ainda é matar, né? O rico ainda vai lá, pô, minha vida, amanhã eu compro outro. Tá errado também, tá, gente? Deixar claro que tá errado. Tem que deixar isso bem claro, porque senão já viu, né? Para distorcer o que a gente fala. Pô, e o pobrinho, velho, que financiou em 12 vezes o celular. Tão difícil para todo mundo. E o rico, o trauma que fica, às vezes tá com a filha, com o filho. Às vezes o trauma que fica pro camarada mesmo, pra mulher. Que qualquer coisa bateu no vidro, o motorista, né, o manobrista já tá com medo. Então assim, né, cara? Eu lamento muito, né? O Kaká foi roubado, fico triste. Mas eu não vou ficar triste a ponto de dar um celular, porque ele tem condição de comprar. Entendeu? Que nem quem tem que dar um celular para... eu e o Morgado. Ele tem que dar um celular para mim de presente. Entendeu? E não eu tenho que dar um celular para ele de presente. Eu posso dar uma gravata, entendeu? Um cinto legal, né? Uma camisa do Corinthians licenciada, entendeu? Agora, o que ele tem? Que se ele é meu amigo mesmo, né? Que aliás ele nunca fez isso. Me dá um celular novo e uma camisa de jogador do Corinthians, entendeu? E o que eu posso retribuir como? Um cinto. E salve nação corintiana. Seguinte, né? Continua aí a novela do Memphis Depay. Se vai renovar ou não, continua aí a novela. Cara, o Timão tem chance aí de desmanche real, né? Então já tinha sido uma informação trazida há algumas semanas aí pelo Samir. Então a chance de desmanche realmente é real, gente. Porque bora lá, o Hugo Souza pode sair, né? O Nicola trouxe informação de que ele já está supostamente aí sendo negociado pro meio do ano, né? Que é muito em breve já. Falta um mês aí, eu acredito. O Yuri quer sair também. Tem outros nomes aí que também podem sair. O Depay, por exemplo, aí, se não renovar, tem um contrato dele aí que vai encerrar agora no meio do ano, né? Então, a chance de desmanche é real, tá?
Só que até o momento eu não tô vendo nenhum nome especulado para entrar, né? Tô vendo aí muito nome que pode sair, mas até agora nenhum aí especulado para ser contratado, né? Isso me preocupa um pouco, a não ser o Mantuan, né?